Vamos aqui a um assunto um tanto curioso, muito mais do que curioso. É um dos assuntos que mais mexe com a nossa vida aqui, com a nossa atenção. É um dos assuntos que mais a gente gostaria de saber, né? Se refere à morte, né? O que acontece depois da morte? Ontem uma pessoa me fez essa pergunta e eu fiquei tentando encontrar respostas, né? O que acontece depois que morremos? É uma pergunta que, de uma certa forma, todos nós gostaríamos de saber, né? Então a gente pode começar pelo seguinte: tem uma escritura que vai dizer: as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as que são reveladas pertencem aos homens e aos filhos dos homens. Ou seja, a gente precisa ter uma prudência para doutrinar aquilo que está no livro, né? Aquilo que é bíblico. O que é bíblico, o que está na Bíblia, você pode doutrinar porque está na palavra. Agora, trazer revelações novas, trazer visões que contrariam as escrituras, isso não deve ser feito, porque Deus não pode estar contra Deus. Há um só Deus, há um só Espírito, há uma só palavra. Todos os profetas e os apóstolos, todos que são enviados de Deus, vão falar a mesma palavra, é a mesma visão, é a mesma interpretação. Então Deus usou homens para escrever o livro e Deus usa homens para explicar o livro. Isso não são teólogos, não são mestres com capacidade humana. E até pode ter teólogos, até pode ter grandes intelectuais, só que a interpretação não vem da ciência. Isso você pode entender bem com Paulo, sendo um grande estudioso. Ele declara que o evangelho que ele apresentou não aprendeu de homem algum, mas foi um evangelho pela revelação de Jesus Cristo. E esse mesmo Paulo nos exorta a dizer que se um anjo descer do céu pregando outro evangelho além daquilo que foi estabelecido, que isso seja anátema, que não seja recebido, porque você não precisa de mais nada depois que Cristo consumou a obra. A escritura está encerrada, o livro está terminado, porque ele já veio. Cristo Jesus completou a obra. Você não precisa esperar outro. O que Deus havia de enviar, já enviou. É suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é o cumprimento de cada promessa, de cada profecia. Mas dito isso, vamos entrar no assunto. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 5 de João. No capítulo 5 do Evangelho de João, você vai encontrar Jesus dizer: a hora vem e agora é. Não é depois, é agora. A hora vem e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Olha só, a ressurreição dos mortos está anunciada. Mas que mortos são esses? Esses são especiais para a primeira ressurreição. Essa ressurreição especial é só para aqueles que podem ouvir a voz do Filho de Deus. Ele disse: a hora vem e agora é. Nesse mesmo linguajar, você pode abrir a Bíblia no capítulo 17 de Mateus e você vai ver algo relacionado a isso. Quando aparece Jesus conversando com dois que tinham morrido, Moisés e Elias. Já tinham partido e voltaram ali, estavam conversando com Jesus. Mas alguém pode dizer: mas Elias não morreu?
Moisés morreu, mas não morreu. Moisés morreu e não acharam o corpo. Percebe? Há uma crença já estabelecida de que os mortos não podem voltar. É comum no meio evangélico condenar o espiritismo sobre a ideia de que se um morto aparecer, ali não é um morto, é o diabo que apareceu. Mas vamos entender melhor isso para a escritura. Eu não quero aqui defender o espiritismo e não quero aqui condenar os evangélicos, mas eu quero aqui expressar o que eu vejo como verdade. O que tiver de verdade no espiritismo, se há alguma verdade ali, amém. Nós estamos juntos na verdade. Dando só um certo rabisco aqui sobre esse ponto que eu levantei, sobre o espiritismo. Perceba que faz parte do espiritismo os reis magos. Os reis magos, eles eram, na verdade, astrólogos. Eles estudavam os astros, né? São médiuns. E pelo aquele estudo, eles chegaram até Jesus. Então perceba, todas as coisas, todas as religiões, elas apontam para Cristo. O problema é você ficar na religião, é você ficar na tradição religiosa. Então você deve ficar na tradição religiosa até que Cristo apareça para você. Quando o Cordeiro de Deus aparece para você, aí você diz: opa, esse aqui é o que tira o pecado do mundo. Esse aqui é que é o presente de Deus para a vida eterna. Então agora eu posso abandonar a minha muleta, a minha religião, e então eu andarei com a vida. Jesus é que é a salvação, Ele é o Salvador. Então o Espiritismo chegou até ali, acabou o Espiritismo, agora reine Jesus. A mesma coisa se faça com o judaísmo, com o catolicismo, com o meio evangélico, com qualquer que for a crença. Na hora que a palavra é manifesta, tudo aquilo que era religião, tudo aquilo que era em parte, precisa desaparecer. Mas vamos lá, voltando ao assunto. Então, veja o que acontece no capítulo 17 de Mateus. Aparece uma voz do céu e diz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Perceba mais uma vez o centro. A ele ouvi. Você pode ouvir Jesus hoje? O que ele disse lá? No capítulo 5 de João: a hora vem e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. No capítulo 1 de Hebreus, Paulo vai dizer que nestes últimos dias Deus tem nos falado pelo Filho. E eu te pergunto, quem é esse Filho? É Jesus literal? Existe um Jesus literal falando? Não, a palavra de Deus é viva. Ele mesmo disse: quem me ouve, não me ouve a mim, mas aquele que me enviou. E da mesma forma que o Pai me enviou, eu também envio vocês. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos recebe, a mim me recebe. Porque está se falando da palavra de Deus. Se um homem está falando pelo Espírito de Deus, você não está ouvindo um homem, mas a própria voz de Deus. Esse é o grande segredo. Esse é o grande mistério que para você é revelado. Você pode ouvir a voz de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, você nem mesmo pode ter fé. Essa é a grande importância do Evangelho. E o Evangelho, ele não é pregado por qualquer um. Não é os batistas, metodistas, católicos. O verdadeiro evangelismo é feito pelo próprio Espírito Santo. É Ele que é enviado dos céus. É Ele que desce como um som, um vento, e enche aqueles que Ele escolheu. E depois que esses que são dele escolhidos recebem do alto,
então esses são enviados. Você pode ver isso no capítulo 2 de Atos. E acabou os apóstolos, acabou a obra. Mais uma vez o olhar humano, né? Acabou Jesus, acabou o Filho de Deus. Acabou os apóstolos, acabou os enviados de Deus. Não, Deus continua nos nossos dias também falando. Lembra da parábola de Lázaro? O rico e Lázaro? A mesma coisa. A voz, o pai Abraão fala, existe a lei e os profetas. Eles, dê atenção a eles escutem. Se alguém vem dos mortos, se alguém vem do céu, de onde quiser que venha, se trazer outro evangelho, seja anátema. Então não há... se você é levado, você mesmo, literal, para ter uma visão, para ver os mortos e tudo mais, e se você viu e você fala e não fala conforme as escrituras, seja anátema. Não há revelação nova. Mas parece estar meio bagunçado o que eu estou falando. Vamos juntar aqui as escrituras e falar mais abertamente. Existe 2 tipos de pessoas: aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. Existem os santos e existem os ímpios. Por isso existe 2 tipos de ressurreição. Existe a primeira ressurreição, que bem-aventurado e santo é aquele que dela pertence. E existe a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. No mesmo capítulo de João, você vai ver que nos versículos mais à frente, Jesus vai dizer: não fiquem admirados, porque a hora virá em que todos ressuscitarão. Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. Então o ponto de partida é esse. Há 2 ressurreições. Há 2 tipos de pessoa. Naquela parábola onde Jesus fala do Filho do Homem assentado na glória do Pai, ele dirá a uns, separando os bodes das ovelhas, o Filho do Homem vai dizer: vinde benditos de meu Pai, está preparado para vocês, para o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso e fostes me ver. E eles dirão: quando, Senhor? Quando vocês fizeram um destes meus pequeninos. Perceba aí o mistério de Deus. Não era Jesus fisicamente, mas eram seus pequeninos. Quem são essas criancinhas que nascem no reino dos céus? Jesus não está falando de criança, menino, bebê. Está falando dos seus enviados, dos seus anjos, os pregadores. O que é que Hebreus capítulo 2 diz? Quem são esses pregadores? São anjos ministradores da salvação. A pregação verdadeira do Evangelho é a própria boca de Deus ministrando essa salvação. Os pequeninos de Jesus são seus enviados. E da mesma forma que mataram Jesus na cruz por causa da religião, a mesma coisa acontece com os pregadores que são verdadeiros. Os pregadores verdadeiros é um tipo de Abel. O irmão Caim vai ter ódio, porque a interpretação do homem espiritual não é a mesma da teologia, não é a mesma da religião. A religião vai dizer para você que você vai ressuscitar na volta de Jesus, que vai acontecer no futuro. A volta de Jesus e a ressurreição dos mortos é para o futuro. Você está escutando o que eu comecei a falar, o que está escrito na palavra? A hora vem e agora é. A ressurreição de Cristo é agora. Se você pode ouvir a voz do Filho de Deus, você ressuscita. Apocalipse capítulo 20, que um grande anjo desce com a cadeia na sua mão e prende o grande dragão, que é a antiga serpente Satanás, e o encerra por 1000 anos.
Isso não é algo do futuro. Isso aconteceu quando o Filho de Deus desceu do céu. Essa grande cadeia é a palavra. Isso amarra Satanás. Quando a palavra de Deus está vivendo em sua vida, Satanás está preso. Isso aponta para o novo nascimento. Aquele que nasce de Deus não peca. João diz isso. Quando você ouve a voz do Filho de Deus, você ressuscita. Você reina agora. Paulo disse, reinando em vida por um só. Esse milênio não é literal. A ressurreição não é literal. Essa ideia literal é uma ideia teológica. Isso é uma ideia milenar que não tem nada a ver com Deus. E aí eles misturam o ensinamento e vão levar você para acreditar que um dia Jesus vai vir e você vai ressuscitar com Ele, encontrar com Ele nos ares. Mas já está escrito na palavra como que é esse arrebatamento. Mas você que é eleito vai saber, e o que não é eleito não vai saber. Simples assim. Abra a tua Bíblia e veja o que Efésios capítulo 2 diz. Ali não é a ressurreição minha e sua, a ressurreição é em Cristo Jesus. Abra Efésios capítulo 2, ali está escrito o quê? Nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecado, e nos fez assentar em lugares celestiais. E onde nós estávamos antes? Na carne, guiado pelos pensamentos. A nossa natureza é como os demais. Nós em carne somos como ímpios, destinados à ira. Mas quando a palavra nos é revelada, nós somos levantados em Cristo. Você ainda não provou da ressurreição em Cristo? Cristo já ressuscitou. A ressurreição do Filho do Homem. Isso é em glória. Isso não é para o olho ver. O mesmo Jesus disse como vem o reino. Não vão dizer ele aqui ou ele ali ou ele acolá. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus vem para dentro de você. O Espírito Santo é isso. Para você reinar em vida, para você ter vitória sobre o pecado. A morte não tem mais poder sobre você quando você nasce de Cristo Jesus. É eu que estou inventando isso? Não leu lá João 11? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê nunca morrerá. Eu não estou inventando a Bíblia está aberta, mas uns podem ver e outros não veem. Aquele que estiver morto e crê, voltará a viver. E todo aquele que vive e crê, não pode morrer. O problema é imaginar que o morto é Lázaro lá no túmulo. Jesus disse, não, deixe os mortos sepultar seus mortos. Eu estava morto um dia, nessa natureza do pecado. Aqui está o sepulcro. Mas quando a voz do Filho de Deus passou sobre mim, eu escutei e eu disse, aqui estou, Senhor. E então eu ressuscitei em Cristo. Estou vivificado. Eu estou entronizado no céu. A Bíblia me diz isso. Quando você recebe o Espírito de Deus, você é levado para Deus. Está assentado em lugar celestial. É você ter os olhos do entendimento iluminado e saber qual é a tua vocação. É saber que você faz parte deste corpo de Cristo e que não há mais de um corpo. Por um Espírito nós somos batizados nesse corpo. Não há nenhuma distinção entre judeu ou grego, católico, evangélico, espírita, seja quem for. No dia que receber o Espírito Santo, a religião passa, tudo se faz novo. Você tem uma nova linguagem, você não vai pregar religião. Mas do que é que eu estou falando? Estou falando da ressurreição. Estou falando da vida eterna. A ressurreição dos mortos é dessa forma. Duas coisas, existe salvos e existe perdidos. Existe os benditos de meu Pai e existe aqueles que serão lançados para o lago de fogo. Vou resumir aqui esse assunto para não ficar tão longo e vou confirmar aqui com você, mediante a Escritura,
que acontece? Para nós, os salvos, a consumação dessa ressurreição é a saída do corpo, aonde somos glorificados com corpos de glória, mediante a Escritura em Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 27, ao homem está para morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O que isso fala? Isso vai falar o juízo para os ímpios, que é a condenação. Então morre o ímpio. E o que lhe aguarda? A segunda ressurreição, a ressurreição da condenação. Eles serão chamados para a vida? Não, serão chamados para o lago de fogo. E o lago de fogo não vai ser uma vida eterna em tormento, morrendo, sofrendo, não. A palavra que criou todas as coisas vai dissolvê-los em nada. Será um extermínio. A palavra que criou o próprio diabo e seus anjos vai soprar e eles como cinza vão desaparecer. O lago de fogo é a segunda morte. É o extermínio dos ímpios. Essa ideia de inferno queimando, isso é uma coisa religiosa. Não vai acontecer duas vidas eternas. Duas ressurreições quer dizer que a ressurreição dos ímpios é uma ressurreição da condenação e vergonha. Eles vão ser cinza aos pés dos justos. Eles vão desaparecer. O primeiro céu e a primeira terra vai passar. Eles não podem entrar no terceiro céu. A primeira terra passará. Essas primeiras coisas passarão. Mas aí vem a palavra de Deus agora. Volta para Hebreus de novo. Cristo aparecerá segunda vez. Como? Sem pecado. Não aparecerá em carne, meu irmão. É a presença de Jesus, é o Espírito Santo falando. A segunda manifestação de Cristo é sem pecado, não é na carne. Aquele que é da verdade ouvirá a minha voz. Você é da verdade? Você está ouvindo a voz de Deus? Eu não sou Jesus literalmente, mas essa palavra é. Jesus está aparecendo a segunda vez, sem pecado, para você que o ama. Para quê? Para salvação. E essa salvação está sendo ministrada exatamente agora. Você está despertando de entre os mortos e a luz do Evangelho te esclarece. Levanta, desperta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Deus já está te transportando desse mundo de trevas para o reino do seu amor. Isso acontece agora. O Evangelho está soando. A trombeta de Deus está tocando. Os mortos estão ressuscitando, sendo transformados. De fé em fé, a transformação é essa. De fé em fé, de glória em glória, até que a imagem de Cristo seja completada em você. Quando a imagem de Cristo está completa em você, a morte pode vir te buscar. E a morte vai morrer. A morte não pode matar um filho de Deus. A morte liberta. Ó morte, onde está a tua vitória? A cabeça de Paulo caiu ali na guilhotina, mas aquilo era um corpo. Paulo não morreu. Jesus não morreu. Nem o Filho de Deus morre. A religião mente para você. A morte morreu na morte de Cristo. Quando a morte abraça um Filho de Deus, ela cai para trás, porque dentro do Filho de Deus Jesus habita. Não temas, porque eu venci. Quem venceu a morte foi Jesus. E cadê Jesus? Ele foi lá para o céu. A religião está mentindo. Jesus não foi lá para o céu, não. O céu aonde Jesus entrou é você. O céu aonde Jesus entrou sou eu. Eu tô doido? O que João 14 fala? Me diga, teólogo, me diga, religioso. Eu estou mentindo aqui? Publique meu vídeo. Abra sua Bíblia em São João 14.
O que Jesus fala ali em São João 14? Ele fala que ele vem para o mundo, ou ele fala que ele vem para os seus discípulos? Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele aparece para Anás e Caifás? Ele aparece para Pilatos? Não aparece, não. O mundo não pode me ver, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Vocês, meus discípulos, vocês, meus amados, eu vou fazer morada. Eu e meu Pai viremos. Você agora pode entender que eu estou no Pai, vocês em mim e eu em vocês. Jesus está sendo glorificado em sua igreja desde o capítulo 2 de Atos. Aquele vento que desce e enche os discípulos, ali é a glorificação. Agora, essa glorificação não pode ser vista literalmente no corpo. É necessário deixar este tabernáculo para poder estar completo com Cristo. Não que você não esteja completo agora. Você precisa entender a linguagem de Paulo. Ele fala que nós prosseguimos para o alvo. Então ele se coloca no lugar dos bebês que nem ressuscitaram ainda. E aí eles não entendem a linguagem de Paulo. Então Paulo se coloca como se não tivesse alcançado a ressurreição. Mas ele mesmo vai dizer, nós que já somos perfeitos, vamos nos sentir como se não fosse. Então Paulo é um mestre, ele entendia bem isso. Ele declarou, viver é Cristo, morrer é ganho. Estou pronto. E por que eu não vou? Porque se eu for, há vários eleitos que precisariam ouvir o Evangelho. Um verdadeiro pregador só está pronto para pregar quando é Cristo que está vivendo. Enquanto ele está na sua meninice da fé, ele não está na adoção. E quando ele é adotado, é aí onde desce a voz. Ali é a voz do Filho de Deus. Ali é o próprio Evangelho sendo ecoado. Mas e aí? O que é agora? Você pode ver? O que acontece depois da morte? Então, o que acontece depois da morte? Existem dois tipos de pessoas. Para nós, os salvos, a morte é uma libertação. Você vai direto para a glória. E para os perdidos, simplesmente eles ficarão durante um tempo. Não sei dizer a você que período de tempo, mas o que eu posso te dizer é que os ímpios não vão existir mais. Segundo a palavra de Deus, eles vão ser destruídos num lago de fogo. E você pode ter certeza que não haverá um julgamento no sentido literal, um trono, Deus num trono e conversando com os ímpios. Não, isso é literal, isso é parábolas. O grande trono branco está aqui agora mesmo, é a palavra de Deus sendo pregada, mas eles não veem. Na própria parábola não diz isso. Quando é que te vimos preso e fomos visitar você? Quando Paulo foi lá, quando Paulo estava preso, quando os apóstolos estavam presos por causa da palavra de Deus, e você foi ver. Eu, de uma certa forma, estou preso. Você não vai me encontrar numa igreja, porque a igreja não me recebe. Então eu estou preso. A palavra não está presa, está viva. Então, se você pode vir me ver como aqueles foram ver Paulo morando em sua própria casa, que ele alugara com o dinheiro que suava o seu rosto, com o seu próprio punho, ali estava a parábola cumprida. Na hora que você foi me ver, você foi ver Jesus. Na hora que você deixou de me ver, você deixou de ver Jesus, seu religioso. Aí está a parábola revelada. Então, vá para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos, aonde ali haverá trevas e ranger de dentes. Isso não é para descrever um sofrimento que a religião pintou, um tormento eterno e o fogo queimando e nunca se apaga. Isso não é literal, meu amigo. Esse lago de fogo é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo se derrama e a treva dissipa. Não fica treva nenhuma. Então,
Satanás e seus anjos e todos os ímpios recebem o sopro de Deus para serem desfeitos, serão apagados do mapa, serão varridos. Não haverá mais lembrança, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Só vai haver a vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Esse assunto, se não ficou bem claro, no tempo certo Deus há de aperfeiçoar, porque a fé é isso, é processual, de fé em fé, de glória em glória, até chegarmos à plenitude do varão perfeito. Deus abençoe a sua vida, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém.